Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você vai perceber que o cenário hoje ele tá diferente, mas é por uma boa causa. Nós vamos receber um convidado para lá de especial e já você vai conhecer quem é. Vamos juntos aqui conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Vem comigo. O dia 5 de fevereiro, celebrado na última segunda-feira, foi estabelecido como a data nacional da mamografia. O câncer de mama é uma das enfermidades que mais matam mulheres no Brasil e no mundo e é através da mamografia que a doença pode ser detectada precocemente, diminuindo as chances de óbito ou agravamento pela doença. A mamografia nada mais é do que um raio-x chamado mamógrafo capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que qualquer alteração nas mamas seja palpável. A história da mamografia começou lá em 1913, quando o cirurgião alemão Albert Salomão estudou a aplicação da radiologia nas doenças da mama. As primeiras radiografias foram realizadas só 18 anos depois, em 1931, na Itália, e chamou a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Já em 1949, o interesse pela mamografia foi revitalizado, chamando a atenção sobre a necessidade de qualificação técnica e melhoria da qualidade da imagem, permitindo um diagnóstico preciso entre calcificações benignas e malignas. A recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, assim como da OMS, é de que a realização da chamada mamografia de rastreamento, quando não há sinais nem sintomas em mulheres com idade entre 50 a 69 anos, seja feita em um intervalo a cada 2 anos. O diagnóstico precoce do câncer de mama representa uma chance de cura de 90% a 95%, além de cirurgias menores e tratamentos menos agressivos caso haja necessidade. É importante reforçar que o autoexame das mamas, realizado pela própria mulher apalpando os seios, ajuda na identificação de tumores maiores, porém não substitui o exame clínico realizado por profissional da saúde e a mamografia. O câncer de mama não tem uma causa única. Diversos fatores como a idade, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores comportamentais e ambientais, além de fatores genéticos e hereditários, estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença. O câncer de mama também pode acometer os homens. Os casos são raros se comparado às mulheres, mas exigem a mesma atenção. Em 2020, foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama no país. Ninguém se prepara para um diagnóstico de doenças complexas, como câncer, principalmente quando não faz parte propriamente do grupo de risco. O câncer de mama é uma patologia que atinge, em quase todas as vezes, mulheres. Isso significa que os homens representam 1% do total de casos de câncer de mama no Brasil. Eles não têm mamas desenvolvidas, porém, assim como as mulheres, possuem tecido mamário. Só em 2020 foram registrados 207 óbitos de homens por câncer de mama. Nos anos seguintes, durante a pandemia da Covid-19, os números diminuíram. Contudo, o vírus pode ter sido uma causa concorrente dos óbitos, segundo o INCA. E esse tipo de problema ocorre por causa de uma proliferação celular desordenada. As células podem atingir o ducto mamário, o bico do mamilo, ou lóbulos mamários, a região mais acima do bico. Embora não sejam todos os cânceres que tenham origem genética hereditária, no de mama é preciso levar em consideração o risco aumentado no público masculino. O que nas mulheres, câncer de mama tem 10% de incidência que estão relacionados à genética hereditária. Em homens, esse número pode atingir até 40% e é mais frequente neles, com 50 a 60 anos de idade, mas pode atingir os mais jovens. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas e ir ao médico o quanto antes.
Segundo os especialistas, com um diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Os sinais que servem de alerta e merecem atenção são caroços atrás da areola, retração do mamilo, secreção e pele em formato de casca de laranja. A importância do diagnóstico precoce muda todo o decorrer do problema. Quando o paciente é diagnosticado com esse tipo de câncer, o médico faz uma avaliação e indica qual o melhor tratamento a ser feito. Será levado em conta o grau do tumor, evolução da doença e questões hormonais. As alternativas podem ser entre um procedimento cirúrgico inicial, retirada da mama e investigação dos linfonodos, que são pequenas estruturas do tamanho de um grão de feijão que ajudam na defesa do organismo, e quimioterapia e radioterapia. Em outra pesquisa, desta vez do Instituto Lado a Lado pela Vida, apontou que 51% dos entrevistados consideram a rotina estressante como o principal empecilho para cuidar melhor da saúde, enquanto 32% disseram que o acesso à saúde é o maior problema para seguir com os cuidados médicos. Especialistas orientam que o cuidado com a saúde masculina deve começar quando os homens são ainda crianças e, a partir dos 50 anos, recomenda-se sempre examinar a próstata para diminuir o risco de um câncer agressivo, muito comum nesta faixa etária. No Brasil, foram estimados mais de 73 mil casos novos de câncer de mama só em 2023. E para reforçar a importância da mamografia nesta semana que representou a sua conscientização, nós trouxemos aqui para o jornal a doutora Mariane Pinotti. Boa tarde, doutora Mariane, seja muito bem-vinda. Olá, Caroline, a todas e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada, doutora. Doutora, a primeira pergunta, né? Qual que é a diferença entre a mamografia e a ultrassonografia da mama? É bastante diferente, né, Caroline? Na verdade, a mamografia é um raio-x, como bem disse aí a introdução de vocês, que foi bem completa e muito correta, né? É um raio-x da mama, né? Então, se comprime a mama em duas posições e se faz um raio-x que atravessa a glândula mamária e, de acordo com a densidade, vai aparecer no resultado mais branco ou mais cinza, mais escuro, tá? E através dessa imagem a gente consegue diagnosticar características importantes suspeitas para câncer de mama. O ultrassom é um exame mais dinâmico, feito através de ondas ultrassonográficas, dependendo do médico que faz, né? E é um exame que não é comprovado como bom rastreador, ou seja, que faz bom diagnóstico de câncer de mama. Para que serve o ultrassom? Como um complemento da mamografia, ou em mulheres mais jovens que não devem, ou que a mamografia é muito ruim de ser realizada. Enfim, a gente sabe que a partir dos 40 anos é que a gente tem que começar a fazer as nossas mamografias anuais. Então, eles são bem diferentes, mas eles são muito importantes na questão do diagnóstico de câncer de mama. Perfeito. E, doutora, segundo dados do INCA, para cada 100 mulheres, parece que existe um homem diagnosticado com a doença, né, o câncer de mama. Mas por falta de informação ou preconceito mesmo, isso quase não é abordado. Quais são os pontos de atenção para esse público masculino? Maravilha, é muito importante a gente falar disso. Eu acho que vocês estão fazendo a melhor função nesse sentido, que é informar, né, Carolina? Os homens precisam saber que é muito raro, é muito mais raro do que na mulher, né? O principal fator de risco de câncer de mama é ser mulher, né? Nós temos 100 a 150 vezes mais câncer de mama do que os homens. Mas os homens também têm, principalmente famílias que têm mutações genéticas que propiciam o desenvolvimento de câncer de mama. Essas famílias precisam ter uma atenção muito importante com seus homens. E o ponto-chave aí é se o homem notar um endurecimento, uma mudança no mamilo, o aparecimento de um caroço na mama, atrás do mamilo ou na axila, ele tem que procurar rápido, né, atendimento médico. Porque o que é ruim aí nessa história é se ele fica esperando e esse diagnóstico de um diagnóstico precoce passa a ser um diagnóstico tardio, já com risco da doença ter se espalhado, do tratamento ter que ser mais complexo. Então, notou alguma coisa de diferente, vocês homens?
Então, o médico mostra, às vezes não é nada, às vezes é um pouco de glândula mamária atrás do amigo mesmo, mas é importante esclarecer, porque essa coisa de ficar esperando é o que gera grande problema. É verdade. E acho que todas as mulheres querem saber, né, sobre isso agora. Por que o exame de mamografia, doutora, é tão dolorido? Tem alguma dica para diminuir esse incômodo? Tenho sim. Existem muitas dicas aqui que as mulheres vão encontrar na internet, mas eu considero duas questões mais importantes para diminuir o incômodo desse exame. É um exame incômodo mesmo. Infelizmente, a gente tem que apertar bastante a mama, porque senão o raio-x não passa direito e as imagens não ficam boas, né? Então, a compressão é uma compressão necessária, né? E eu tenho duas dicas aí. Primeiro, nunca fazer a mamografia na fase pré-menstrual. Espera terminar a menstruação alguns dias, depois faz. Porque na fase pré e pós-menstrual, a nossa mama fica mais dolorida, mais sensível. Tá? A segunda dica é aquelas mulheres que têm muita dor, tomar um anti-inflamatório meia hora de exame. Anti-inflamatório, que pode ser o ibuprofeno, pode ser o piroxicam, pode ser o diclofenaco, qualquer anti-inflamatório que você use para dor de cabeça, tome meia hora antes de fazer o exame. Tem um estudo americano que mostra que diminui em até 70% o incômodo. E não deixe de fazer o exame porque é incômodo. Essa é a maior questão. A mamografia é o melhor exame que nós temos para diagnosticar precocemente o tumor e salvar a vida e salvar a mama. Então, Perfeito. é muito mais importante do que a dor ou o incômodo que você vai sentir no exame, mas tem essas dicas aí para diminuir o incômodo. Perfeito, doutora. O importante é a prevenção, não é mesmo? Tanto para as mulheres quanto para os homens. Doutora, eu agradeço demais a sua disponibilidade aqui para falar com a gente hoje e desejo uma excelente tarde aí para você. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. Não esqueçam, mulheres a partir dos 40, mamografia anual para todo mundo. Um abraço. E mudando de assunto, você vai ser inspirado agora por um senhor de 96 anos de Catanduva, no interior paulista, que supera o tempo dentro e fora da piscina. Saindo da capital paulista, foram quase 400 quilômetros percorridos para contar essa história impressionante. Com pouco mais de 115 mil habitantes, Catanduva é uma cidade que tem uma personalidade daquelas que dá orgulho de conhecer. Quem vê o seu Guilherme não tem ideia de sua capacidade, mas é esse senhor que carrega em si um dos maiores exemplos de dedicação e motivação. E a rotina dele começa assim, acordando cedo e preparando as coisas para as atividades. E como todo brasileiro, o seu Guilherme não deixa de tomar um bom café da manhã. Com o café da manhã tomado, agora sim, o ponto-chave dessa história toda começa. Isso porque o seu Guilherme é um atleta assíduo, ou seja, ele tem um compromisso quase que diário com a atividade física. Uma aptidão que se fez presente desde jovem e reflete no que ele é hoje. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo, porque eu faço esporte desde criança. Desde que eu sempre gostei, de praticar algum tipo de esporte. Eu já treinei jiu-jitsu, já treinei boxe quando era criança, quando era mocinho, né? O seu Guilherme tem gás de sobra. Qualquer coisa é válida, desde exercícios na academia e até mesmo a corrida. Eu corro de 2 a 3 vezes por semana. Não gosto muito de correr 3, eu gosto de correr 2 vezes por semana. Agora, a natação e a musculação, eu gosto muito de fazer. E geralmente eu faço. Agora, no verão, eu faço menos musculação e mais natação. Somente aos 60 anos, a natação iria mudar a vida do seu Guilherme. E essa mudança veio com o apoio dos treinadores do clube da época, que viam o seu potencial. E eu falei, bom, então quando eu completar 60 eu vou.
Completei 60, tinha uma competição em Araraquara. Aí eu fui nessa competição de Araraquara. Cara, ganhei a competição, ganhei a prova e me animei todo. Aí estou nadando até hoje. De lá para cá, o número de medalhas só cresceu e chegou a um ponto que o seu Guilherme perdeu as contas. Agora, ele mede suas conquistas pelo peso. Só aqui temos mais de 40 quilos de medalhas. E as competições, somadas à motivação e uma boa alimentação, levaram o seu Guilherme a patamares que nem ele mesmo sabia que era possível. Os recordes sul-americanos e mundiais em suas respectivas categorias passaram a empilhar ainda mais a sua coleção de medalhas. E entre todas elas, as principais estão aqui, que representam os recordes mundiais batidos em 3 categorias diferentes. São as conquistas dos melhores tempos dos 50 e dos 100 metros borboleta e nos 200 metros nado peito. Mas pode ser um engano seu achar que, mesmo com 96 anos, o seu Guilherme pensa em parar. Nada disso. Ele tem até planejamentos para as próximas competições. Eu estou me preparando para esse ano aqui bater recorde. Mas também, se não bater, fazer o quê? Então, já que tem competição chegando, por que não acompanhar um pouco do treino do seu Guilherme? A chegada no clube de tênis da cidade de Catanduva já demonstra o porquê do seu Guilherme ser tão vencedor. Ele mal chega no clube e vai direto à academia. A atividade feita corpo aquecido. Bora pra piscina, que ainda tem treino para ser feito. É nado peito, borboleta e crawl. Com o apoio do treinador, o seu Guilherme nada por mais ou menos 1 hora e sempre contando o tempo para chegar cada vez melhor nas competições. E é aqui nessa piscina que o seu Guilherme passa boa parte do seu tempo. Um ambiente em que ele se sente tranquilo e muito confortável. Seu Guilherme, fala pra mim, como você se sente na piscina? Ô Marcos, eu me sinto realizado aqui, rapaz. Isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma gostosura. Quer dizer, além do esporte que você faz, o prazer que você sente. E até mesmo o professor de natação fala sobre a relevância de ter alguém como o seu Guilherme na piscina e a importância desse esporte para a saúde, desde a criança até os adultos. A natação ajuda a desenvolver tudo. Como a gente fala, é o esporte mais completo que existe. Então ela vai ajudar a criança a desenvolver não só a respiração, mas como tônus muscular, vai desenvolver o crescimento. Às vezes a criança tem algum probleminha, alguma coisa para crescer mesmo, ela vai ajudar essa criança a crescer, a se desenvolver mais, e não só fisicamente como mentalmente. E o seu Guilherme é uma referência nesse sentido. Unir o bem-estar do corpo com a mente é um ponto essencial para uma vida mais longa e saudável. Eu costumo conversar com Jesus. Eu acho que ele me protege muito. Eu sou muito protegido. É, seu Guilherme, definitivamente chegar nessa idade não é para qualquer um. Mas quem sabe essa história não sirva de exemplo para tantos outros idosos que possam encontrar no esporte a motivação para uma vida melhor. Vida longa e é o seu Guilherme. E você sabia que apenas 37% dos profissionais se sentem totalmente seguros para discordarem da sua liderança no ambiente de trabalho? Um levantamento da OMS mostrou que cresceu o número de afastamentos do trabalho por causa da saúde mental. De acordo com o estudo, 63% dos participantes da pesquisa manifestaram alguma ressalva ou receio de se posicionar quando discordam da liderança. A Organização Mundial da Saúde aponta que ambientes de trabalho seguros e saudáveis são um direito fundamental para todos.
Quando acolhem seus trabalhadores, as companhias são mais propensas a melhorar o desempenho e a produtividade, além de minimizar tensões e conflitos internos que podem impactar na saúde mental. O assédio físico, psicológico ou moral no trabalho viola os direitos humanos e prejudica a saúde mental e física. É obrigação da empresa detectar e buscar soluções para esse tipo de questão, combatendo atitudes de lideranças que cometem assédio, colegas que praticam bullying, cultura empresarial de performance com metas duras e inflexíveis, entre outros pontos. Os processos seletivos devem levar a diversidade em consideração, bem como na contratação e na retenção dos talentos. A partir do momento que o quadro é mais diverso, é preciso também garantir o bem-estar dos colaboradores, sensibilizando lideranças e equipes para o combate a viés inconscientes. Cada vez mais os colaboradores buscam muito mais do que apenas bons salários e querem estar em uma empresa alinhada aos seus ideais, que disponibilizem um ambiente propício ao seu desenvolvimento, a novos aprendizados e que seja aberto ao diálogo. Seja no trabalho presencial ou remoto, a empresa deve se preocupar com o funcionário e promover sua satisfação, oferecendo condições adequadas de trabalho e equipamentos necessários, o que acarreta aumento da produtividade também. As lideranças precisam pensar em ações voltadas à saúde mental dos seus colaboradores durante todo o ano e não somente em datas específicas. Cada colaborador é único e precisa ser tratado de acordo com as suas experiências de vida e individualidade. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Governo Federal lançou um estudo sobre o impacto da mudança climática nos recursos hídricos do Brasil. O levantamento mostrou que a oferta de água pode cair mais de 40% na maior parte do país. O estudo, divulgado pela Agência Nacional das Águas, indica uma tendência de redução de mais de 40% na disponibilidade desse recurso em bacias hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste até 2040. Isso significa que essa diminuição atinge quase todo o país e inclui grandes centros urbanos e regiões importantes para a produção agrícola. Esse cenário ainda favorece o aumento no número de trechos de rios intermitentes, que são aqueles que secam temporariamente, especialmente no Nordeste, e afetam a geração hidrelétrica, a agricultura e o abastecimento de água nas cidades afetadas aí por essa situação. Já com relação à região sul do país, o estudo mostra uma perspectiva diferente. A tendência é de aumento da disponibilidade hídrica em 5% até 2040, mas isso vem com maior imprevisibilidade e frequência de cheias e inundações, como as que já vêm acontecendo aí nos últimos anos. O levantamento traz os efeitos das mudanças climáticas para curto, médio e longo prazo e foi apresentado com a ideia de que seja aí uma referência para basear decisões de autoridades, pesquisadores e usuários na busca pela melhor gestão dos recursos hídricos, fontes alternativas de água, uso racional, além de infraestrutura adequada. O lançamento do estudo, que é inédito, ainda deu início à Jornada da Água de 2024, em um evento que reuniu ministros e secretários. O Dia Mundial, que é comemorado em 22 de março no Brasil, tem como tema "A água nos une, o clima nos move". Adestrar um pet não é nada fácil e, na maioria dos casos, exige conhecimento e técnica. Você vai conhecer agora o Colégio Canino, na Zona Leste de São Paulo, que foi fundado há 5 anos. Acompanhe essas dicas valiosas na reportagem da Maria Clara Leite. Gira, senta, fica, volta e dá patinha. Tudo isso com simples comandos. Quem não quer ter um bichinho assim, cheio de habilidades e super educado? O Maradona sabe muito bem onde fazer as necessidades, não pula nas visitas e já sabe até controlar os latidos.
Para aprender tudo isso, esteve 6 meses sob a mentoria do Luiz Alberto, adestrador profissional conhecido como Dr. K9, proprietário deste colégio canino, fundado há 5 anos na Zona Leste de São Paulo. Aqui nós temos creche, né, hotel, banho-tosa, veterinário, inclusive o principal, adestramento. Adestramento de quantos cães já foram realizados aqui ao longo desses 5 anos? Uma média aí de quase 1.000 cachorros já foram adestrados. São cães de todas as raças e idades? Qualquer um pode ser adestrado? Sim, qualquer cachorro, qualquer idade pode ser adestrado. E que bom seria se todos os cães tivessem acesso a esses ensinamentos, não é mesmo? Foi pensando nisso que o Dr. K9 resolveu escrever o livro Adestramento para Tutores, para compartilhar todas essas dicas com papais e mamães de pets. Eu mesma acabei de aprender uma aqui, eu que nunca tive a menor noção sobre adestramento. E eu vou mostrar para vocês, olha só. Kira, senta, senta, dá patinha, dá patinha. Aí, muito bem, muito bem. Essa é só uma das técnicas entre as inúmeras contidas no livro. Uma ferramenta que chega para democratizar o adestramento, que, segundo Luiz, não é tão barato. Olha, hoje está numa média de R$1.000 por mês. Então aí você põe um trabalho de obediência, numa média aí de uns 6 meses. Não é todo mundo que consegue estar pagando ali 6 meses R$1.000. E hoje o livro é um valor muito mais acessível para todo mundo. E você lá tem todas as técnicas e, na verdade, tem todas as respostas que você precisa com o seu pet. A primeira delas é como ensinar o pet a fazer as necessidades no lugar certo. O cão, ele não fica confortável de fazer as suas necessidades onde que está sujo. Então ele procura lugares limpos. A dica que está também no meu livro, é sempre 2 tapetinhos. Um para o número 1 e um para o número 2. 3 xixi ali, tira aquele tapetinho e coloca um novo. Sempre faz essa troca. E quando o cachorro é daqueles que arrasta o dono durante o passeio, hein? Eu pego um petisco, tá? Coloco na minha mão. Vou colocar bem assim, deixar ele mordiscar e vou andando do meu lado, ó. Junto. Vou dando para ele o comando junto, ó. Junto. Ele vai permanecendo do meu lado e eu vou pagando a recompensa para ele entender que ficar ao meu lado é uma coisa prazerosa, ó. Junto. Junto. Assim ele vai entendendo que ficar ao meu lado, ele vai sentir prazer, ele vai ter recompensa. E se ele estiver lá na frente, tá errado, porque ele está me levando para passear. Já com o comando Fica, o adestrador ensina como manter o cãozinho calmo quando o tutor sai de casa. Ele enfatiza que é preciso se afastar aos poucos e sempre dar recompensas. Recompenso de novo. Fica. Fica. Agora eu vou abrir a porta. Vou começar a sair. Fica, mão sempre aberta, mostrando para ele que é para permanecer no local. Vou voltar, recompensá-lo. Muito bom. Fica. Agora eu vou sair bem devagar e ele vai permanecer no local sem a fuga. Isso e muito mais está no livro Adestramento para Tutores, encontrado nas principais livrarias do país. Um manual que mostra até como ensinar o bichinho a dar aquele abraço. E no começo do jornal nós falamos que o cenário hoje está diferente e chega de suspense, vocês vão entender por quê. O Teodoro está aqui com a gente hoje, junto com o Dr. Luiz Alberto, para falar do lançamento desse livro que nós acabamos de ver na matéria. O Dr. K9 está aqui ao vivo com a gente no estúdio da HIT e muito bem acompanhado. Eu já garanti o meu exemplar. Seja muito bem-vindo aqui no nosso jornal, Dr. Luiz. Muito obrigado pela recepção. Obrigada, eu que agradeço a sua disponibilidade. Imagina. Doutor, para a gente começar, né, eu quero saber aqui, ó,
o porquê adestramento para tutores, doutor Canove? Hoje em dia, nós sabemos que a maior dificuldade são os tutores. Os cães são muito fáceis de aprender. A dificuldade hoje está no tutor. E esses 7 anos que eu estou aqui em São Paulo, eu pensei muito no título desse livro e aí eu vi as dificuldades que os tutores têm no dia a dia de se comunicar com o seu pet. E isso é 90% hoje. Então eu coloquei adestramento para tutores, que na verdade o adestramento é para o tutor. Perfeito, perfeito. E como uma demonstração do que está aqui escrito, você pode exemplificar para a gente aqui no estúdio alguns desses comandos com o Teodoro? Sim, vamos lá, ele está um pouquinho cansado, mas ele vai dar um jeitinho, né? Um dos maiores comportamentos, né, que os tutores têm dificuldade é o comando junto, que o passeio acaba não sendo prazeroso nem para o cachorro e nem para o tutor. Então eu vou demonstrar um pouquinho como seria esse comando junto para o cachorro permanecer do lado e não ter aquele passeio estressante, tá bom? Perfeito. Teodoro, ó. Vou pegar um petisco, vou colocar na minha mão e vou deixar ele andar comigo aqui do lado, ó, junto. E ele vai pegando. Repare que eu estou reforçando o comando positivo, para ele permanecer do meu lado, ó, junto. Ele não está na minha frente e eu estou conseguindo passear com ele, ó, tranquilamente do meu lado. E aqui, ó, estou reforçando ele, ó. Muito bom. Posso parar, senta. Paguei e continuo, junto. Ó. Assim eu vou mostrando para ele que ficar ao meu lado, senta, que ficar ao meu lado vai ser uma coisa prazerosa. Ficar lá na frente não é, então sempre ao meu lado, isso vai ser confortável, tanto para o tutor e tanto para o cachorro. Perfeito. Parabéns, viu, Teodoro? Você tá nota 1000. E, doutor, qual que é o comando que os tutores têm mais dificuldade, na sua opinião? Um deles é o comando junto, né? Porque, às vezes, é usado o material errado e o cachorro sai arrastando. O comando também fica. É um comando também que os tutores têm dificuldade, que nem você tá andando com seu cachorro, aí chega alguém para te cumprimentar, ele pula na visita. Tem muitas pessoas que não gostam disso. Então, a gente sempre dá o comando o quê? Fica, ele já fica no seu devido lugar. Eu posso conversar com a pessoa tranquilamente e ele não está pulando em ninguém. Então, comando fica, eu posso sair e ele vai permanecer no lugar. Ele só vai sair com o meu comando. Então, esse também é um dos comandos que os tutores têm mais dificuldade, que é para não pular nas pessoas e permanecer no local. Senta, fica. Perfeito. Muito legal. Doutor, existe diferença entre adestramento e comportamento? Existe. Adestramento é mais o lado de obediência, junto, senta, deita, fica, aqui. São comandos que você tem que ter no dia a dia. Comportamento é o lado mais comportamental, cachorros que têm medos de trovão, fogos, ou são reativos, agressivos. Então, o comportamento ele vai muito do lado comportamental do animal. E o adestramento mais obediência. Perfeito. Pois é, pessoal, o nosso tempo infelizmente acabou, mas com certeza ficou aqui o gostinho de aprender mais sobre o seu cachorro. Então corre porque o livro está sendo lançado hoje. Doutor, eu agradeço demais a presença e a disponibilidade de vocês aqui para estar nesse sábado aqui com a gente. Imagina. E desejo sucesso aí, tanto no seu livro quanto na sua escola, que aí tá fazendo sucesso na Moca, né? Muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes. E essa edição fica por aqui. Nós agradecemos demais a sua companhia e eu desejo um excelente sábado para você. Tchau, tchau.